paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu vim trazer uma palavra do Senhor para você. Mas antes da gente começar a falar sobre essa palavra abençoada que o Senhor tem para nós hoje, vamos curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, seja bem-vindo à nossa família. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você e já compartilha para que Deus fale também através dessa palavra com as outras pessoas também. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, ele tem 19 versículos, só que eu não vou ler tudo aqui, vou deixar para você ler e fica como lição de casa para vocês lerem. Eu vou destacar alguns versículos aqui para ler para vocês entenderem um pouco do contexto. Que diz assim, vou ler do versículo 1 ao versículo 4, depois o versículo 7, depois o 12, depois o 14 e o 15, tá bom? Então vamos lá. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Lá no versículo 12 diz: Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. No 14 diz: Em voz alta juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. 15. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento, que tinham feito com todo o coração, e por terem procurado o Senhor com toda boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os vizinhos. E eu vou ler agora o versículo 17 para a gente encerrar, falando sobre o rei Asa. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. E no versículo 19 diz: Não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Amém? Amém? Essa palavra eu estava conversando com o Senhor, depois eu logo abri a Bíblia para ver o que o Senhor tinha para falar comigo, e o Senhor falou muito comigo em todo o capítulo de 2 Crônicas 15, mas muito no versículo 7. Mas enfim, aí já é um particular meu com o Senhor. Mas o que o Senhor está falando aqui nessa palavra conosco que me chamou muita atenção? São 3 pontos aqui muito importantes que me chamam a atenção. O primeiro deles a gente vê lá no versículo 2, que diz: O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. E no 3 diz: Durante muito tempo os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdote que os ensinasse, nem tiveram a lei de Deus. Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Glória a Deus que encontraram o Senhor. E o Senhor permitiu que eles o encontrassem. Primeiro aqui que a gente tem que destacar é relacionamento. O povo que já estava há um tempo distante da adoração do verdadeiro Deus, porque nesse momento eles estavam adorando outros deuses, eles estavam adorando ídolos,
e estava praticando a idolatria. Se você continuar lendo o capítulo 15 de 2ª Crônica, você vai ver que Asa ele pega e destrói vários deuses. Por isso que no versículo 17 diz que ele não destruiu todos os lugares pagãos, mas muitos foram destruídos por ele quando ele e todo o povo ali em Judá faz a aliança com o Senhor de que eles adorariam somente o Deus de Israel. E o que acontece aqui que eu quero trazer para você? É que eles viram, quando eles estavam no momentos difíceis, que eles se afastaram do Senhor. Que eles estavam vivendo um momento que eles não estavam mais sendo ensinados a lei do Senhor, que eles não estavam praticando de certa maneira a lei do Senhor, que um dos mandamentos é que a gente não adore outro Deus. Então eles não estavam praticando a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor de forma prática no dia a dia deles. E isso fez com que eles se afastassem do Senhor. Só que o Senhor é tão misericordioso, é tão amoroso, é tão bondoso, que o Senhor falou para eles que ele estaria ali se eles estivessem com ele, que eles não rejeitariam se eles não rejeitassem, que eles encontrariam o Senhor se eles procurassem. E é aí que eu quero chamar a sua atenção. Relacionamento. A gente vive muitas das vezes um dia, uma rotina tão corrida que a gente pouco para se relacionar com o Senhor. A gente pouco para sentar, conversar com o Senhor, orar e contar para o Senhor como foi nosso dia, como a gente se sentiu, como a gente está se sentindo naquele momento, o que a gente espera do Senhor, o que a gente quer que o Senhor nos ajude, agradecer ao Senhor, glorificar o Senhor pelo tempo que a gente tem vivido, pela fase que a gente tem vivido. Então, isso é um relacionamento com o Senhor. Há essa necessidade, assim como há a necessidade de você se relacionar com o seu marido, com seus filhos, com a sua esposa e daí por diante. Então, o que acontece? O Senhor chama a atenção para Israel que eles precisavam procurar o Senhor, eles precisavam ter relacionamento com o Senhor, para que o Senhor começasse a agir em favor deles. Porque o Senhor, ele é justo, ele não vai contra a sua palavra para que o povo fique feliz, ele vai conforme a sua palavra, conforme os seus princípios. Então, se o povo estava tendo uma vida que estava transgredindo os mandamentos do Senhor, o povo iria colher o quê? O resultado da desobediência. Então, quando a gente é desobediente, quando a gente não age conforme a palavra do Senhor manda, a gente vai colher os frutos da nossa desobediência. E muitas das vezes, aquele fruto ele vai machucar a gente, vai machucar quem está ao nosso redor. E o que acontece? A gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor, porque é apenas se relacionando que a gente vai ser ensinado pelo Senhor, que a gente vai ser orientado, que a gente vai ser corrigido pelo Senhor. E isso é fundamental no relacionamento. É se relacionando com o Senhor que a gente vai conhecer a vontade dele para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Sabe? Então há essa necessidade de relacionamento. O Senhor quer que eu e você tenha relacionamento com Ele. Que a gente provoque o céu, que a gente provoque buscar a presença do Senhor. Senhor, eu quero a tua presença. Tem dia que eu falo assim, ai Senhor, peraí, eu tô fazendo alguma coisa e eu falo, ai eu tenho que falar com meu pai, eu tenho que falar com meu pai. Eu falo isso, eu e o Senhor sozinha dentro de casa. Às vezes eu tô lavando alguma coisa e eu tenho que acabar isso aqui que eu tenho que falar com meu pai, eu tenho que falar com meu pai. Eu fico naquela ansiedade de ter o meu momento de sentar e falar com o Senhor, sabe? Então a gente tem que ter essa ânsia por esse relacionamento com o Senhor. Porque é através desse relacionamento que a gente é transformado, que a gente é moldado, que a gente sente a presença, que a gente vive o extraordinário de Deus. Só que a gente tem que procurar. Como Israel procurou, a gente tem que procurar. Então o primeiro tópico é se relacione com o Senhor. Outro ponto que o Senhor também me chamou muito a atenção aqui é que diz lá no versículo 12, diz assim, fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. E lá também no versículo 15 diz, o povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinham feito com todo o coração e por terem procurado o Senhor com toda boa vontade. Com toda boa vontade. O que acontece? Eles veem que eles estão fora da aliança, que meio que desfizeram a aliança com o Senhor, e aí eles falam, Senhor, estamos aqui.
Você imagina o povo falando, clamando ao Senhor, estamos aqui, queremos fazer uma aliança. E o povo falando em alta voz ali que eles queriam fazer a aliança com o Senhor, que eles seriam fiéis a essa aliança. O povo clamando, o povo procurando o Senhor. Imagina esse povo todo clamando, imagina eu e você parar durante o dia, Senhor, tô aqui, eu quero a tua presença, eu quero te sentir, fala comigo, Senhor. Imagina que coisa maravilhosa é do Senhor olhar do seu alto trono e ver a gente ali querendo, procurando. Então o povo desperta e fala, Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti, a aliança, nós seremos fiéis. E o povo faz isso de todo o coração, com toda a alma. Ou seja, eles não fazem de maneira fingida. Eles fazem porque eles sabem que o melhor lugar deles é na presença do Senhor. Eles fazem porque eles sabem que o melhor lugar é adorando apenas o Deus de Israel, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Que aqueles outros deuses não estavam fazendo nada por eles, porque aquilo dali era perca de tempo. Então, o que o Senhor está falando para mim e para você? Se relacione, me busque de todo o coração e com toda a sua alma. Não seja uma busca superficial, religiosa, que não seja uma busca porque os nossos pastores falam, busque. Que não seja uma busca porque você está vendo o vídeo de que o Senhor quer que você o busque, mas que seja algo de todo o teu coração, de toda a tua alma, aquilo que você tem verdadeiramente vontade, porque no versículo 15, ele diz que o povo tinha feito com toda boa vontade, então eles fizeram porque eles queriam. Então a gente precisa buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa boa vontade. Não porque virou parte da rotina, do dia a dia, não porque a gente é ensinado a isso, mas porque a gente quer, porque a gente sente o desejo, porque a gente sente sede da presença, sede de ler a palavra, sede de se relacionar, porque a gente tem dependência dessa presença, a gente tem dependência desse relacionamento. O único relacionamento que a gente pode ser dependente é do Senhor, mais de ninguém. Então, seja dependente do amor do seu relacionamento com Deus. É isso que vai te dar plenitude em todas as coisas. A gente precisa ter um coração inclinado, voltado para o Senhor, para esse relacionamento. Porque é o relacionamento do Senhor, como eu falei, que nos transforma, que vai fazer a gente conhecer aquilo que a gente não conhece no nosso olhar humano, com o nosso entendimento humano. Então a gente precisa ter essa boa vontade para buscar o Senhor, porque isso faz toda a diferença. Outra coisa que me chama a atenção é fidelidade, porque eles juram ao Senhor que eles seriam fiéis ao Senhor. E eu e você precisamos ser fiéis ao Senhor. A gente não pode se acostumar de que a gente é pecador, a partir de Adão todos nós somos pecadores, e a gente assumir essa postura e eu sou pecador e vou aceitar o pecado. Não, eu tenho que rejeitar. A verdade é que a nossa carne ela não se converte, ela continua inclinada para o pecado, mas o nosso espírito ele se converte, amém? Então o nosso espírito ele se converte, e o que acontece? A gente precisa agora permitir que o nosso espírito, que o Espírito Santo do Senhor domine a nossa carne. Então a gente precisa, como o povo aqui de Israel, de Judá fez, a gente precisa jurar fidelidade ao Senhor. E isso é todos os dias. Thaís, como é ser fiel ao Senhor? É renunciando, é fazendo a vontade do Senhor, é tirando aquilo que não agrada o Senhor das nossas vidas. Então a gente precisa ser fiel ao Senhor, fiel à palavra. Se o Senhor diz que aqui que eu não devo mentir, eu não devo mentir. Ah, mas é uma mentirinha pequenininha, não existe mentirinha, mentira é mentira. É como pecado, para Deus pecado é pecado. A gente que tem mania de medir as coisas, mas não é isso. Para Deus pecado é pecado, mentira é mentira. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ser fiel ao Senhor, a nossa aliança com o Senhor. A gente fez uma aliança com o Senhor a partir do momento que a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador e a gente serve ao Senhor, a gente nega a si mesmo, a gente precisa ser fiel ao Senhor. Então, 3 coisas que o Senhor está falando nessa palavra aqui que me chamam muita atenção. Se relacione. Busque de todo o seu coração, de toda a sua alma.
Busque de toda boa vontade e seja fiel à minha aliança contigo. Seja fiel à aliança do Senhor com você. E sabe o que será o resultado disso? Diz lá no versículo 7. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Então, se a gente tem esse relacionamento de fidelidade, de buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com boa vontade, se a gente tem fidelidade ao Senhor e se a gente procura o Senhor, a gente se relaciona com Ele, a gente investe no nosso relacionamento com Ele, tudo que a gente fizer vai dar certo, vai ser bem sucedido. E aquilo que aos nossos olhos não for, é porque assim não foi da vontade do Senhor. Porque, como eu digo, o não de Deus, aquilo que dá errado, também é da vontade do Senhor muitas das vezes. Para nos livrar, para nos proteger. Então, o não de Deus não é para matar a gente, para destruir um plano, nossos sonhos, não. Mas para nos dar muitas das vezes algo melhor, para nos livrar. Então, que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração. Leia o capítulo inteiro de 2 Crônicas 15, que eu tenho certeza que Deus pode te falar até mais do que eu estou te falando aqui, amém? Então essa é a palavra, eu espero que Deus tenha falado com você, como Deus falou comigo através dessa palavra. Eu estou aqui feliz, alegre por essa palavra que o Senhor me deu. Amém? Gente, não esquece mais uma vez de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e comentar aqui. Deus falou com você? Eu espero que sim. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. E não esquece que Jesus ama você. Tchau! Até o próximo vídeo. Deus abençoe.